então nos concentrar, relaxar nosso corpo, nossa mente, entrar em sintonia com a espiritualidade, a mentoria da casa de conselheiro, toda a espiritualidade amiga, venha nesse momento nos ajudar a entender tudo aquilo que o nosso Mestre Maior nos quer transmitir. Hoje, através do nosso irmão Mauro, a quem pedimos muita luz, muita inspiração, para que nesse momento ele possa transmitir tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele tem para nos colocar. Lembramos todos os nossos caravaneiros, aqueles hospitalizados, aqueles em suas casas, que estão passando dificuldades, mas que nesse momento estão em sintonia conosco. Olhai, Senhor, e concedei a cada um aquilo que mais necessita. E assim, certos do nossa vontade, do nosso querer, aprender e estar juntos, nós pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Nossa página, então, hoje, do livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, é de responsabilidade do nosso irmão Mauro, a quem a gente passa a palavra. Posso ficar à vontade, Mauro. Obrigado, uma boa noite a todos. Bom, hoje a gente vai dar sequência, né, ao estudo do Justiça Divina, e pegamos um tema interessante, um tema chamado exames. A princípio, quando eu comecei a ler e estudar, eu tive muita dificuldade com as palavras rebuscadas, né? Foi de um português bem complexo, né? E aí eu achei engraçado, porque isso aí já faz parte do próprio ensinamento do livro, né? É a gente se examinar, é a gente buscar, diante das dificuldades que a gente está tendo, até mesmo de entendimento, né? Nós buscarmos um paralelo, né? Tentar entender o que isso aí significa. Então, esse tema específico do livro Justiça Divina, ele vem tratar das imperfeições da nossa encarnação, né? Primeiro, vamos tentar entender sobre essa questão do sofrimento. O sofrimento é um dos propósitos, vamos dizer assim, inerentes à nossa encarnação aqui nesse planeta. O sofrimento está diretamente ligado à nossa imperfeição. Então, quando nós, espíritas, estamos encarnados no planeta Terra, o princípio que a gente tem que entender é o seguinte: se eu vim parar aqui nesse planeta, é porque eu sou imperfeito, né? Então, é o primeiro sentimento que nós, seres humanos, precisamos ter com relação a gente mesmo. Olha, eu sou imperfeito. Eu estou aqui num mundo de provas e expiações, exatamente para eu entender esse meu processo encarnatório. Então, em sendo imperfeito, é claro que nós vamos participar de certas experiências que não serão tão tivéssemos compartilhando um espaço de paz, de luz, de tranquilidade, simplesmente as preocupações, as aflições. Então, quando o Espírito Emmanuel nos passa essa reflexão da gente examinar a nossa vida, é exatamente para a gente começar a compreender que a gente pode conviver com essas diferenças, né, com os sofrimentos humanos desse planeta, mas também ele nos dá uma possibilidade de a gente reverter esse sofrimento
na questão da justiça, né? Não existe sofrimento sem causa. Isso é uma coisa que a gente sempre trabalha. Ah, mas eu sou tão bom, eu ajudo tanta gente, eu vou lá no lar dos idosos, eu contribuo com as crianças e tudo. Não, mas o processo não é um processo imediato, né? O mundo não foi feito como um passe de mágicas. E nós também não, né? A nossa vida, ela foi construída através de muitas encarnações e muitos anos. Então, se hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar encarnado nesse planeta, a oportunidade da gente estar tendo esse estudo direcionado referente ao nosso exame, ao nosso autoexame, nós já temos que ficar um pouco mais tranquilos, porque nós estamos tendo a orientação divina. Há uma equipe da espiritualidade que, junto com cada um de nós, definiu que nós íamos passar por experiências aqui nesse planeta. Entretanto, nós teríamos a bênção de fazer parte de uma sociedade espírita, de fazer parte de um pensamento cristão espírita. Qual é a primeira coisa que a nossa religião, a nossa filosofia faz? É nos tirar a ideia do castigo. Não existe castigo, né? Se nós ainda temos alguma dúvida com relação ao exercício do castigo, nós já temos que repensar bastante a nossa relação com o espiritismo. Nós sabemos que não há efeitos sem causa. Isso no espiritismo, na filosofia. Sabemos disso também aonde? Na ciência, na física, na mecânica. Nós sabemos que para cada ação nós vamos ter uma reação de mesma intensidade, mas de sentidos opostos. Então, se eu ofereço para o mundo alguma coisa, essa alguma coisa será me oferecida em troca. Mas essa fórmula da física não leva em consideração o tempo. Olha que interessante. Nós estamos mergulhados num sistema de tempo cuja volta da Terra leva 59 minutos e alguns segundos, na Terra. A relação de ação e reação, a fórmula propriamente dita, não tem o tempo. A nossa ansiedade humana, a nossa imperfeição, é que tenta colocar o tempo nesse processo de expiação. Mas o tempo não existe. Então, se hoje eu estou passando por uma situação difícil, nós temos que examinar essa situação e entender que pode não ser uma consequência desta encarnação, mas de outra encarnação, porque não tem lógica. O sofrimento sem causa não existe. A reação sem ação não existe. Então, quando a gente faz um exame da nossa própria vida, da nossa própria encarnação, a gente começa a perceber, não, peraí, tem alguma coisa nesse processo que me gerou esse sofrimento, me gerou essa angústia, me gerou essa aprovação, né? E nós, como espíritas, que temos a certeza que a nossa vida material é finita, ela vai terminar a vida material com a morte, mas a nossa vida espiritual ela é infinita, nós precisamos tirar essa variável tempo da nossa ansiedade. Porque isso a gente só vai resolver com o passar do tempo, né? A gente não tem até essa expressão na língua portuguesa, né? Dar o tempo ao tempo. Então, esse exame que Emmanuel nos solicita fazer nessa lição da justiça divina, ele retrata exatamente aquilo que nós temos que fazer. Olha, vai fazendo o que lhe é possível.
faça uma autoanálise, verifica a possibilidade de você praticar o bem, né? Não fica preso àquelas coisas do sofrimento oculto, porque não existe o sofrimento oculto, né? Continua nas tarefas nobres do dia a dia, que são importantes para a gente seguir a nossa encarnação, e tenta conviver com essas dificuldades. Porque se nós estamos no planeta Terra, não tem como não ter essa dificuldade. Porque faz parte do princípio daqui, né? É mais ou menos assim. Eu não gosto do frio. Não adianta, eu não consigo me adaptar ao frio. Tá. Aí ele mora onde? Em Nova Friburgo. Chega julho, pronto, começa aquela loucura, aí começa a reclamar do frio, a gente não se adapta. Mas olha só, se você não se adapta ao frio, vai morar em Nova Friburgo, não é verdade? A gente sabe que ali é um lugar que faz frio. Então, você precisa saber conviver com o frio, se você não pode se mudar de lá. Então, você vai usar mais casacos, né? Vai botar uma lareira, um aquecedor na sua casa, vai chegar no final de semana, vai comer aquele fondue gostoso com uma tacinha de vinho, que ninguém é de ferro, não é verdade? Então, a gente vai se adaptar ao ambiente que nos é proporcionado. A mesma coisa não aguento calor. Oh, meu Deus, que sofrimento. Nós todos aqui não podemos reclamar de nada, né? Porque a gente mora numa cidade bem fresquinha, não é verdade? Hoje, então, foi uma maravilha. Em pleno inverno, quase 40 graus. Mas é assim. Nós é que temos que nos adaptar, né? A gente sabe que tudo isso nos será oferecido para a gente exercitar a nossa adaptação. É se adaptar com uma vida com pouco dinheiro, é se adaptar com uma vida com um pouco mais de dinheiro, é se adaptar com uma vida com muita saúde, outros com pouca saúde. Uns vão ter mais oportunidades para poder resolver os problemas de casa, outros vão ter que pedir ajuda. Então, esse exercício que a gente faz, ele é fundamental para a gente viver em paz. Não significa dizer que a gente não vai ter problema, que nós não vamos ter doença, que nós não vamos ter aflições. Não. Esse é o grande momento, é a gente tentar se adaptar mesmo. Não tem como a gente fugir o processo de adaptação. Porque é para isso que a gente está aqui nesse laboratório. Nós não estamos a passeio, nós estamos para poder reverter isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos coloca num planeta que, apesar de tudo, é um planeta lindo, é um planeta com momentos de muita alegria, é um planeta que nos dá a possibilidade de a gente ser solidário, né? É um planeta que a gente já tem tanto estudo sobre o nosso planeta, sobre a nossa Terra, que nós já temos um caminho, metade do caminho andado para a gente colocar em prática a nossa adaptação. Já temos metade do caminho. O que basta agora é a gente complementar o nosso processo, né? Então, para que a gente passa por isso tudo? Qual é o exame que a gente precisa fazer, né, para a gente entender por que a gente está passando por isso tudo? É quando ele nos remete ao livro Céu e Inferno. Quem teve a oportunidade de dar uma olhada no capítulo do Céu e Inferno que ele nos remete, é o capítulo que fala sobre as penas futuras. Olha que interessante, penas futuras, né? Primeiro, pode parecer um pouco de julgamento, né? Você vai ser julgado, você vai ter um grupo de pessoas que vão definir o teu futuro. Mas ele diz o seguinte, não é bem assim, não. Ele fala que o sofrimento é inerente à perfeição. Então ele começa dizendo assim, olha, em que pese a diversidade dos gêneros, né, e dos graus de sofrimento, não importa se é homem, mulher, um que sofra mais, um que sofra menos, o sofrimento é de os espíritos imperfeitos.
Isso é uma afirmação, gente. Não é para a gente pensar se a gente é imperfeito, se nós não somos. Nós somos espíritos imperfeitos. Alguém tinha alguma dúvida disso? Porque se tiver, nós estamos aqui, encarnados num planeta de provas e expiações, né? Todos nós temos as nossas dificuldades financeiras, de saúde, do dia a dia para a gente poder superar. Todos nós temos aquelas coisas físicas, né, para a gente superar. Então, nós somos espíritos imperfeitos. E ele continua, mas o Código Penal da vida futura, ele pode ser resumido em 3 princípios. Olha que interessante. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, nós temos que entender que somos imperfeitos. É fato. Senão, nós não estaríamos aqui nesse planeta. Número 2, ele diz que toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o castigo das consequências naturais e inevitáveis. Olha só como essa frase derruba dois princípios que às vezes nós cometemos um erro. Primeiro, que Deus castiga. E segundo, que Deus nos presenteia. É muito sério. Tudo também a gente falar que foi Deus que nos deu, foi Deus que nos fez, foi Deus que nos ofereceu. Epa, pera lá, te acalme. Não é bem assim que as coisas funcionam. Deus nos ofereceu um planeta com leis prontas. Toda a regra já foi oferecida para a gente. Nós estamos aqui para exercitar. Nós estamos aqui para cumprir ou não cumprir. É uma escolha nossa. Ele não vai presentear um e castigar outro. Não é esse o processo. A gente coloca um peso nas costas de Deus muito grande, né? E aí a gente também tira nossa responsabilidade. Ah, foi Deus que quis assim. É Deus que não sei o que. Vamos com calma. Porque nós somos construtores da nossa própria vida. Nós somos aqueles que vão reverter a imperfeição. A gente está aqui para isso. Olha o que ele diz. A moléstia pune os excessos. E da ociosidade nasce o tédio. Sem que haja mistério, uma condenação especial para cada falta ou cada indivíduo. Olha como é importante a gente entender isso. Pode não ser dessa vida, mas pode ser de outras. Não é Deus que castiga, nem Deus que nos presenteia. Nós fazemos parte de um processo individual. Cada um de nós construiu esse processo e hoje nós estamos exercitando. É igual a gente escolher uma carreira profissional. Nós escolhemos a carreira profissional e vamos viver aquela vida inteira, como médico, como professor, como empregada doméstica, cada um com sua importância, cada um com seu mérito. Então, nós é que programamos isso. E terceiro, ele diz o seguinte, podendo todo homem, olha só, libertar-se das suas imperfeições por efeito da vontade. Olha que interessante. Tem um livro do Leon Denis, eu até depois posso passar para vocês, chamado A Vontade, que é um exercício que a gente faz para a gente quebrar aquela procrastinação, às vezes que a gente não consegue vencer os nossos próprios vícios, nossos próprios pensamentos ruins. Então, a vontade é o primeiro passo para a gente quebrar a imperfeição. E ele segue. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, é nossa responsabilidade reverter essa situação de sofrimento a partir do exame próprio de cada um de nós. Nós temos que fazer o autoexame
nós temos que entender que somos imperfeitos. Mas aí eu pergunto, então tá, Mauro, a gente é imperfeito, a gente tem que ficar com a mãozinha, rezando, sofrendo o tempo todo ali. Não é isso que o Espírito vem nos orientar. Vamos sair do sofrimento através da vontade. Não é ficar com aquela cara de sofredor, né? Que às vezes a gente olha para o palestrante, dá até pena da cara do palestrante. Tanto sofrimento que o homem passa para a gente. Meu Deus do céu! Não é assim. Nós temos que vencer o sofrimento. Aceitar o sofrimento não significa fechar os olhos para a solução. A cada um segundo as suas obras. Então, vamos fazer obras boas. Vamos modificar o nosso pensamento mais íntimo. Vamos cuidar da nossa higiene mental. De manhã todo mundo toma banho, escova os dentes, faz a sua toalete, mas faz a higiene mental, né? A gente precisa ver. Então, é importante a gente ter essa consciência. Não é também se achar inferior, se achar mínimo, não é por aí. Nós somos grandiosos, nós somos obras divinas. E por esse motivo, a gente tem que estar preparado para poder viver grandiosamente, viver tentando superar as nossas dificuldades, que é para isso que nós estamos aqui. É muito triste a gente passar uma encarnação inteira, olhar para trás e falar assim, meu Deus, para que eu passei esse tempo aqui na Terra? Qual foi o meu legado? Né? Então, esse estudo faz esse convite para a gente. Vamos avaliar como é que a gente pode melhorar alguma coisa na nossa vida futura. É muito importante a gente ter esse autoexame, que é isso que ele nos propõe. Ele diz que a virtude alcança o merecimento. Né? Ele diz que é importante a gente não consultar a palavra do impossível no nosso dicionário. Olha que interessante, né? Não vamos cultuar a palavra impossível. Vamos reverter isso. Vamos fazer com que a gente consiga, de uma forma possível, vencer as nossas dificuldades, os nossos vícios. É fácil? Não. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Porque se hoje a gente encarnou como espírita, é que a gente já sabe que a gente já começou algum trabalhinho lá atrás. Mas aí não é muita vaidade, não é muito orgulho você falar isso. É orgulho, sim. Que orgulho nós temos que ter da nossa doutrina, da nossa possibilidade de modificação, da nossa chance de melhoramento. É um orgulho. Olha a alegria que a gente tem dessa experiência divina. Hoje está aqui compartilhando com a Valéria, com a Regina, com a Dona Leila, com a Ângela, com o seu Jair. Todo mundo aqui hoje, a gente está junto, participando desse processo para quê? Para a gente poder construir algo novo. Então temos uma responsabilidade. Primeiro conosco. Isso é muito importante, porque a gente tem que fazer da nossa vida uma coisa melhor. E a gente melhorando a nossa vida, melhora a vida do entorno. Né? Então, essa reflexão que eu quis trazer hoje para vocês, uma reflexão que, claro, todos nós já conhecíamos, né? A importância das boas obras. Jesus deixou isso muito claro no seu Evangelho, né? Cada um segundo as suas obras. É muito importante, tá? Então, eu vou convidar todos vocês para a gente fazer a nossa oração de encerramento e vamos agradecer a Deus por essa possibilidade. Todo mundo está conseguindo me ouvir, né? Eu fico preocupado que às vezes estou falando, você está ouvindo. Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer a Deus Todo-Poderoso por esse momento de estarmos aqui unidos na casa de conselheiro, de forma virtual, mas mais presentes do que nunca. Senhor Jesus, obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar aqui juntos. Obrigado pela oportunidade desses bons
mentores, os nossos orientadores espirituais, que estiveram presentes na nossa reunião para mostrar um pouquinho daquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão especial. Coloca no coração de cada um de nós, Mestre, os teus ensinamentos, e que da nossa boca, do nosso raciocínio, a gente só consiga expelir palavras edificantes e construtivas. Fazer com que nós consigamos olhar os nossos vícios e a gente tentar corrigi-los. Reverter todo o pensamento ruim que tenta entrar no nosso íntimo e também, quando a gente quer repeti-los, colocá-los para fora. Então, que o nosso irmão conselheiro continue abençoando a nossa casa com a sua boa inspiração, os nossos mentores, Maria Santíssima, que com seu manto sagrado continua nos cobrindo de glória, e Jesus, o nosso orientador maior, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Que a paz esteja com todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Mauro, pelo seu estudo, pelas suas colocações sempre tão pertinentes e maravilhosas, né? Estava aqui pensando nessa questão de quando você fala do exame. Isso aí é aquilo que você falou, é verdade, né? Tá sendo aquilo que você disse, como a gente tem que se adaptar, e tem coisas que é impossível, a gente justamente tem que tirar a palavra impossível, né? Então tem que fazer o que é possível. Eu acho que isso é muito importante na nossa vida, porque ficar brigando com aquilo que não é possível, e às vezes a gente fica nisso, né? Então, seja a doença que vem, a dor do joelho, a dor das costas, eu tenho que aprender a conviver com isso e de que maneira isso tem algo a me ensinar, né? O que eu tenho a aprender? Outro dia eu falava isso com a minha mãe, falei assim, que ela tá, né, quer ir embora, eu falei assim, não, porque a senhora ainda tem coisa para aprender. Tem, alguma coisa tem. Enquanto Deus está nos deixando aqui, é porque a gente tem alguma coisa para aprender. Acho isso, né, muito importante, essa questão do se examinar, né, como você colocou, muito, muito bom essa colocação sua. Se alguém quiser colaborar, falar alguma coisa, temos aí 4 minutos, é só abrir o microfone. Boa noite a todos. Obrigada, Mauro. Mauro foi muito feliz naquela frase que quando caiu, né, que você diz que o sofrimento é o fotógrafo oculto e deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-nos a descoberto. E é bem isso. Quando a gente não procura se examinar, não procura se autoconhecer, o que acontece? Vem o sofrimento para nos mostrar o ponto frágil, aonde que a gente tem que realmente ainda investir e trabalhar um pouco mais. É por isso que eles fotógrafo oculto. A gente faz a selfie bonito, né? Daquele bonito passeio, daquela linda reunião. Mas aquele ponto obscuro, a gente deixa ele bem fechadinho. E aí vem esse sofrimento que vai fazer com que isso ecloda, né? Então, eu acho que ele foi assim, muito feliz. Infelizmente, eu não vi esse lugar. Você, ó, né? Agora eu estou ouvindo. Fala, que agora eu estou ouvindo. Então, é o zoom, né? O fotógrafo tira aquele zoom para mostrar, olha, é aqui, ó. É aqui. Aí é o sofrimento. Aí você vê que você passa por aquela situação, daqui a pouco você busca de novo aquela situação, é sempre a mesma dor que volta. Por que será? A gente tem que estar atento a isso, né? Porque ali é o ponto. Tem que estar atento. Muito obrigada. Olha, eu sempre falo uma coisa interessante. Tem muita espírita que fala assim, eu quero fazer uma terapia de regressão para saber o que eu fiz nas outras vidas. Não precisa fazer a terapia de regressão, não. Né, dona Leila? Basta a gente observar a nossa vida hoje, né? Como é que está a nossa vida hoje? O que eu estou passando? O que eu estou sentindo? E está aí. Exatamente. Registrar. Não existe sofrimento sem causa. Tá? Então, Deus não presenteia ninguém e Deus também não castiga ninguém. Nós é que construímos isso tudo. Prometo que da próxima vez eu ajeito esse microfone. Tá bom? Um beijo para a Ângela, para mim. Mas também foi o que você colocou aí, Mauro.
Quando a gente coloca a culpa em Deus, a gente sai da responsabilidade. E é mais prático, né? A gente culpar a Deus. Não é? Tá? Na realidade, é uma grande fuga. Muito fácil, muito fácil. A gente fugir, a gente não vai aprender. Gratidão. Obrigado. Beijo para todos vocês. Leila tirou o microfone. O que você ia falar? Hein? Será que eu apertei alguma coisa aí? Sabe que teve uma hora que eu saí, né? Não, é essa questão mesmo da gente ter responsabilidade, né? E temos uma consciência do estado que nós estamos.